E aí, galerinha do sétimo ano, professor Jefferson na área com vocês, do Instituto Educacional ali, onde nós temos Deus em primeiro lugar. E o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha, vamos lá para a nossa aula de hoje. Estamos aqui mergulhando no nosso novo conteúdo do livro de gramática, capítulo 6, páginas 68 a 71, conteúdo sobre concordância verbal. Muito bem. É isso aí, galera. Vamos para o nosso planejamento, né? Eu tô vendo aí que os olhos de vocês já estão brilhando ao verem essa faixa azul aqui, né? Professor, feriado! Calma, rapaz, tenha paciência aí, deixa eu falar primeiro. Muito tanta empolgação, né? Muito bem. Pessoal, é o seguinte, hoje, né, vamos estudar isso aqui, dia 3 e tal, beleza? Quinta-feira. Livro de gramática, capítulo 6, páginas 68 a 71, tranquilamente. Segunda-feira, feriado, né? Como vocês já têm visto aí. Ok. Aí, beleza. Segunda-feira, feriado, então você vai ter bastante tempo aí para trabalhar com os conteúdos, né? Quinta-feira, aula normal, segunda, quinta, segunda e quinta. Pronto, muito bem. Galera, é o seguinte, ó. Nossa atividade de casa, basicamente, seguindo o mesmo princípio, certo? Livro de gramática, capítulo 6. Livro de português, ó, capítulo 6. Então, você vai fazer todas essas atividades e entregar no mesmo dia do seminário, ó, dia 28. Eu estiquei mais o prazo esse mês, tá bom? Pra você ter mais tempo para fazer ainda. Então, bem tranquilo, certo? Eu nem contei quantas páginas de atividade, mas geralmente tem dado assim entre 15 e 20, né? Geralmente, 15 e 20 páginas. Se você contar aqui, pessoal, de acordo com nossos encontros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 encontros. Vamos supor que dê 21 páginas. Às vezes você diz, professor, mas 21 páginas é muita coisa. Galera, presta atenção na conta aqui do matemático, ó. Vamos supor que tenha 21 páginas de exercício. Eu estou estourando, estou na quantidade já estourada. Aqui não tem isso não, mas vamos estar estourado, 21 páginas. Se tu dividir para 7 encontros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, né? 2, 4, 6, né? Se tu dividir para 6 encontros, pessoal, vai dar em torno de 3 páginas e meia por encontro. Entendeu? 3 páginas por aula. Eu vou colocar até assim, ó. Certo? Só nos nossos dias de aula. Não precisa tu fazer outro dia, não. No nossos dias de aula, tu assiste a aula, certo? Se for gravado ou não, terminou a aula, tu vai fazer a atividade de casa, certo? E a atividade de casa, se for 21 páginas, tu faz 3 páginas e meia por dia de aula nosso. Tu consegue fazer tranquilo. 3 páginas e meia, pessoal, é moleza. No instante tu faz, entendeu? É só questão de dedicação. Às vezes você se aperreia, não entrega, atrasa, porque não tá se dedicando. E às vezes tá doido que termina a aula para jogar videogame. Não faça isso não, entendeu? Hora de aula é aula. Vai assistir a aula, termina a aula. Já diz os estudiosos que o momento de você estudar é quando você termina a aula ali no mesmo dia. Você assistiu o conteúdo, o professor passou o conteúdo, você assistiu. Vai colocar em prática. Você vai estudar você mesmo, papá, certo? Você assiste a aula, depois você vai estudar. Entendeu? Então, é assim que funciona. Faça isso que vai dar certo. Vai melhorar para você. Certo? Então, é o seguinte. Livro de gramática, capítulo 6. Português, capítulo 6. Beleza. Tal, 3 páginas e meia. Lembrando que isso aqui, pessoal, é o mínimo, né? Eu tô dando uma sugestão aí para ajudar você a organizar o seu tempo. É o mínimo. Ah, professor, eu consegui fazer 5 páginas hoje. Parabéns, cara. Parabéns, entendeu? Melhor ainda, que tu vai conseguir terminar mais rápido. Tá entendendo? Vai terminar mais rápido e vai ficar tranquilo. Então faça isso, certo? Que vai dar tudo certo. Vá por mim. Acredito no velhinho aqui que dá certo. Beleza? Muito bem, papai. Vamos lá. Então segunda-feira não haverá aula, viu, papai? Ó, preste atenção no serviço. Segunda-feira, dia 7/9, né? Independência do Brasil aí, dia 7/9, né? Dia 7 de setembro. Dia da marcha, né? Feriado. Não tem aula. Não haverá aula. Muito bem. Vamos pro nosso conteúdo de hoje, sem enrolação. Bora. Pessoal, o conceito, né? Do nosso conteúdo de hoje, que é o que mesmo, hein? Vocês lembram? Concordância verbal. Pessoal, concordância verbal.
Aqui, pessoal, é simplesmente isso, ó. É a relação de concordância entre o verbo e o sujeito em pessoa e número. Eu criei uma siglazinha desde o ano passado. Pode perguntar ao pessoal do 8º ano que eles vão lembrar. Para ajudar você a lembrar sobre a concordância verbal. Lembrar do conceito, né? Ó. Su, ve, penu. Professor, que leriada é esses, professor? Vou dizer já, ó. Sujeito concorda com o verbo, ó. Né? Concordância. Então, sujeito concorda com o verbo em pessoa e número. Entendeu? Ó? Su, ve, pen, nu. Certo? O sujeito concorda com o verbo em pessoa e número. Su, ve, pen, nu. Ó. Sujeito concorda com o verbo em pessoa e número. Esse é o conceito de concordância verbal, pessoal. Eu não sei se vocês lembram quando nós estudamos. Deixa eu só beber uma água aqui. Quando nós estudamos sujeito, né? Sujeito e predicado, não foi? Aí vocês lembram a definição de sujeito? Tô até ouvindo aí, ó. O aluno dizendo: é o termo da oração que determina a flexão do verbo. Beleza. O sujeito é o termo da oração que determina a flexão do verbo. Então, o que é a concordância verbal? É a concordância que há entre o sujeito e o verbo. É simplesmente isso. Você vê que as coisas estão atreladas, né? Então, o sujeito ele tem que concordar com o verbo em pessoa e número para que haja uma concordância verbal. Entendeu? Então, muito bem. Vamos para cá. Regra geral, tá aí, ó. O verbo deve concordar com o sujeito em pessoa e número. Su, ve, pen, nu. Sujeito concorda com o verbo em pessoa e número. Certo? Lembra disso. Ó. Su, ve, pen, nu. Concordância verbal. Sujeito concorda com o verbo em pessoa e número. Acabou. Bem tranquilo, né? Então, quando é que há concordância verbal? É quando o sujeito concorda com o verbo em pessoa e número. Professor, não lembro o que é esse concordar em pessoa. Pessoal, concordar em pessoa é porque eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa, não? Eu não tenho as pessoas do discurso? Primeira pessoa, quem fala, né? Segunda pessoa, com quem se fala, né? CQF, ó. Com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala, não é? Então a pessoa tem as três pessoas do discurso: primeira, segunda e terceira pessoa. Professor, e o número? Singular e plural. Beleza? Então você observa que o sujeito tem que concordar com o verbo na pessoa e no número. Então eles têm que estar na mesma pessoa e no mesmo número. Se o verbo, vamos supor, estiver na primeira pessoa do singular, então o sujeito tem que estar na primeira pessoa do singular. Isso é concordância verbal. Ah, professor, tranquilo. Aí vem aqueles velhos textos, né, pra gente ler. O cultivo da cana-de-açúcar teve forte impacto na ocupação e no desenvolvimento da economia colonial. A partir de 1530, os portugueses deram início ao cultivo da cana seguindo o modelo de plantation, ou seja, aquele que é realizado em grandes propriedades de um único tipo agrícola, com escravos ou não, conforme é feito atualmente com mão de obra barata e voltado para o mercado externo. Desde o início do processo de colonização, as terras estavam concentradas nas mãos dos donatários. A atividade canavieira foi a principal atividade econômica da colônia até a segunda metade do século XVII, quando perdeu espaço para o açúcar antilhano, produzido pelos holandeses. Beleza? Aqui é só texto informativo, por isso que eu li rápido, né? Pra gente não perder muito tempo com a questão dessa leitura aí, porque é só uma leitura de conhecimento. Beleza? Então você pode reler para tentar entender melhor também. Tá? Tranquilo? Então, analisando detalhadamente alguns períodos
desse texto podemos perceber bem a relação de concordância verbal. Então ele está pegando alguns trechos, né, desse texto e para mostrar a concordância verbal que há nesses trechos. O primeiro deles aqui, ó. O cultivo da cana-de-açúcar teve forte impacto na ocupação e no desenvolvimento da economia colonial. Preste atenção, ó. O verbo ele está na terceira pessoa do singular. Então o sujeito, pessoal, tem que estar também na terceira pessoa do singular. Professor, como é que eu sei que está na terceira pessoa do singular? Lembra dos pronomes pessoais do caso reto? Lembra? Quais são? Eu, tu, ele ou ela, né? Nós, vós, eles ou elas. Não é assim? São esses pronomes. Então só você substituir o sujeito por um desses pronomes. Aí observe, o verbo não está na terceira pessoa do singular? Qual o pronome da terceira pessoa do singular? Pronome pessoal do caso reto? Ele, não? Então substitui, ó. O cultivo da cana-de-açúcar por ele. Dá certo? O cultivo da cana-de-açúcar. Teve, ou seja, ele teve forte impacto. Quem foi que teve forte impacto? O cultivo, ou seja, ele. Entendeu? Então se você consegue substituir o sujeito pelo pronomezinho aqui, é você ver se esse pronome está na mesma pessoa e número do verbo. Certo? A mesma pessoa e número em que se encontra o verbo também. Para que haja concordância. Você não podia colocar assim, pessoal. Por exemplo, ele, nós tivemos, né? Eles tiveram. Vamos supor que tu colocasse aqui, ó. Tiveram, né? Tiveram. O cultivo da cana-de-açúcar tiveram forte impacto na ocupação e desenvolvimento da economia colonial. Como assim tiveram? Tiveram está na terceira pessoa do plural. Certo? E o sujeito está na terceira pessoa do singular. Então não há concordância verbal. Para haver concordância verbal, o verbo e o sujeito, né? Su, ve, penu, lembram? Su, ve, pen, nu. Certo? Aqui parece um U, mas é um V. Su, ve, penu. O sujeito tem que concordar com o verbo em pessoa e número. Então eles têm que estar na mesma pessoa e no mesmo número. Beleza? Eles estão até na mesma pessoa, terceira, mas em números diferentes. Singular, um está no singular e o outro está no plural. Então corta aqui o tiveram. Tem que ser ele teve, ó. Certo? Para todos dois estarem na terceira pessoa do singular. Já que o verbo está na terceira do singular, o sujeito tem que estar na terceira pessoa do singular. Beleza? É só isso aí, pessoal. O conteúdo de concordância verbal é só isso. Nada mais além disso. Não tem mais complicação, não. É só você entender isso aí. E aí você tem que, né, ir compreendendo como é que funciona. Beleza? Aí assim, ó. A cana-de-açúcar e o café foram os principais produtos agrícolas do Brasil colônia. Eita, foram. Mas aqui, peraí, professor. Foram não, né? Tá se referindo à cana-de-açúcar? Peraí, pai, ó. Nós estudamos lá em sujeito que eu tenho o sujeito simples e o sujeito composto. Quando o sujeito é composto, o verbo tem que ir para o plural, certo? E aqui eu tenho dois núcleos, ó, no meu sujeito. Tem cana-de-açúcar e tem café. Lembra que o núcleo do sujeito ele é um substantivo ou um termo substantivo, alguma coisa substantivada, né? Está relacionado com o substantivo. Então o núcleo está relacionado ao substantivo. Então eu tenho dois núcleos, ó. Então eu tenho um sujeito composto, certo? Então se eu tenho um sujeito composto, eu estou me referindo a duas coisas, ou seja, aos dois substantivos. Então o pronome que concorda aqui, que dá certo, é eles, ó. Eles foram. Eles quem? A cana-de-açúcar e o café. Entendeu? O eles está se referindo aos dois, a cana-de-açúcar e ao café. Tá entendendo? Não é assim quando eu tô conversando contigo, por exemplo. Ei, fulano, ó. Rapaz, o Pedro e o Paulo, ou seja, eles... Não, o Pedro e o Paulo não, né? Que tem aluno. Pedro e Paulo. Vamos estar assim. O Joaquim e o Zefim, né? O Joaquim e o Zefim. Eles, ó. Eles, por quê? Porque eu tô me referindo a mais de um ser. Entendeu? Então é a mesma ideia aqui, ó. A cana-de-açúcar e o café, pessoal, foram. Eu não posso jamais colocar assim, ó. Foi, ó.
a cana-de-açúcar e o café foi. Não. Se eu colocar foi, eu estou me referindo só ao café. Não estou me referindo à cana-de-açúcar. Entendeu? Porque se eu tenho um sujeito composto, né? Vamos dizer. E aí eu coloco o verbo no singular, eu estou me referindo só ao núcleo mais próximo do verbo. Certo? Entendeu? Então, ó, a cana-de-açúcar e o café foi. Se eu colocasse foi, estava me referindo só ao café, o verbo, né? Mas eu quero me referir aos dois. Então, a cana-de-açúcar e o café foram. Ou seja, eles foram. Tente sempre visualizar na sua mente, pessoal, a substituição do sujeito pelo pronome. Certo? Pronome pessoal do caso reto, que vai ficar mais fácil de você identificar. E aí vai só você fazer a pergunta, né? Quem foram os principais produtos agrícolas do Brasil colônia? A cana-de-açúcar e o café. Foram os dois. Então, sujeito composto. Então, eles estão na terceira pessoa do plural, porque eu estou me referindo, estou falando a respeito de mais de uma coisa, mais de um ser. Então, o verbo tem que estar também na terceira pessoa do plural. Beleza? Tranquilo. Aí aqui, ó. A partir de 1530, os portugueses deram início ao cultivo da cana. Quem foi que deu início ao cultivo da cana? Os portugueses, né? Então, os portugueses é o sujeito, beleza? Só que ele aqui já está na terceira pessoa do plural, né? Ó. Porque quem foi que deu início? Eles, os portugueses, ó. Eles, os portugueses. Eles deram início. Já que o meu sujeito eu consigo substituir por um pronome que está na terceira pessoa do plural, então o meu verbo tem que estar também na terceira pessoa do plural. Então não dava certo, os portugueses deu, ó. Os portugueses deu início. Não, peraí. Deu não. Deram. Certo? Nada de deu. Só beber água aqui de novo. Que a garganta seca muito, mano. Toca pra frente. Então, muito bem. Entenderam aí, né, pessoal? Outro exemplo, ó. A atividade canavieira foi a principal atividade econômica da colônia até a segunda metade do século XVII, quando perdeu espaço para o açúcar antilhano produzido pelos holandeses. Presta atenção, ó. Quem foi, ó? Aqui não é o verbo? Você pergunta ao verbo. Quem foi a principal atividade? Ela. Ela quem? A atividade canavieira. Então aqui eu tenho um sujeito que está na terceira pessoa do singular. Certo? 3PS, terceira pessoa do singular. Então o meu verbo também tem que estar na terceira pessoa do singular. E esse verbo aqui, perdeu, também está se referindo ao mesmo sujeito. Ó. A atividade canavieira, né? Foi a principal atividade econômica. Quando perdeu, quem foi que perdeu? Ela, a atividade canavieira, foi quem perdeu o espaço. Então esse verbo também tem que estar na terceira pessoa do singular, que está se referindo ao mesmo sujeito, ó. Ela, que é a atividade canavieira, certo? Entendeu aí, pessoal? Então, concordância verbal, pessoal, é só isso. Se lembra? Su, ve, pen, nu. Sujeito concorda com o verbo em pessoa e número. Só isso, mais nada. Vamos olhar o outro aqui, ó. Desde o início do processo de colonização, as terras estavam concentradas nas mãos dos donatários. Ao verbo estavam. Aí você pergunta ao verbo para descobrir quem é o sujeito, né? Quem é que estavam concentrados nas mãos do donatário? As terras. Elas. Não dá para substituir, não dá? Ó. Elas estavam. Né? Elas estavam. Então tá tranquilo, né? Pronome, o sujeito aqui está na terceira pessoa do plural. Então o meu verbo também tem que estar na terceira pessoa do plural. Entendeu? Muito bem. Próximo. Sim, diz um negocinho aqui, ó. Com base nesses exemplos na regra geral de concordância verbal, né? Qual é a regra geral de concordância verbal? Su, ve, pen, nu. Sujeito concordar com o verbo em pessoa e número. Essa é a regra geral, certo? E concordância verbal. Nós podemos tirar mais algumas conclusões. Vamos para as conclusões. O verbo se flexiona na primeira pessoa do singular. Eu costumo dizer assim, ó.
PS, primeira pessoa do singular. Se o sujeito é... Ó, se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome eu. Foi o que eu já disse. Entendeu? Eu não disse pra vocês? Se você puder pegar o sujeito e substituir por um pronome pessoal do caso reto, vai ficar muito fácil de você observar a flexão do verbo. Foi o que eu já falei, certo? Por exemplo, ó, eu vi que a atividade canavieira foi gradativamente substituída pela prática do... né? Ó, o verbo vi, né? Que vem do verbo ver. Mas o sujeito, ó, quem foi que viu a atividade? Eu. Ó, eu. Então você consegue, se você consegue substituir o sujeito pelo pronome pessoal do caso reto eu, então está na primeira pessoa do singular. Então o verbo tem que estar também na primeira pessoa do singular, certo? Eu vi. E no segundo caso a mesma coisa. O verbo se flexiona na segunda pessoa do singular se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome tu. Tu sabes, ó. O tu, segunda pessoa do singular. Sabes, segunda pessoa do singular. Ele está só reforçando o que eu já falei, pessoal. Aí na terceira pessoa do singular, quando é que o verbo, ó, vai estar na terceira pessoa do singular? Quando o sujeito ou ele é, ou ele pode ser representado pelos pronomes ele, ela ou você. Se você puder substituir o sujeito por você, também está na terceira pessoa do singular. Beleza? O Brasil é o maior produtor e consumidor de feijão do mundo. Ó. Quem é o maior produtor? Quem? O Brasil. Então o Brasil é o sujeito. Você pode substituir por ele, ela ou você? Pode, por ele, né? Ó. Brasil, ó. Ele é o maior produtor. Então aqui ele está na terceira pessoa do singular. Então o verbo também está na terceira pessoa do singular. Deve estar, né? Para que haja concordância verbal. Aí na primeira pessoa do plural, ó. Primeira pessoa do plural é o pronome nós. Então se você conseguir substituir pelo pronome nós, substituir quem, professor? O sujeito, certo? Se ele já for nós, ó, se ele já é, tudo beleza. Aí se ele pode ser representado, beleza também, pelo pronome nós. Aí você vai pegar, ó, eu e Pedro. Isso aqui pode ser substituído pelo pronome nós. Pronome nós, ó, nós gostamos. E nós está na primeira pessoa do plural. Certo? Primeira pessoa do plural. Então o verbo vai ficar também na primeira pessoa do plural para que haja concordância verbal. Se o sujeito você conseguiu substituir pelo pronome nós e o verbo não estiver na primeira pessoa do plural, então não há concordância verbal. Entendeu? Então eu e Pedro gostamos muito de suco de laranja. Aí segunda pessoa do plural, pessoal, mesma coisa. É ou pode ser representado pelo pronome vós. Aí, ó, o verbo vai ficar na segunda pessoa do plural se puder ser substituído pelo pronome vós. Esse tipo de concordância ocorre mais especificamente em textos muito formais. Já na língua falada espontânea, o verbo é flexionado normalmente na terceira pessoa do plural, que é vocês, né? Fica naquela ideia de vocês, certo? Porque geralmente o vós ele está sendo substituído, né? O pessoal praticamente não usa mais o vós, usa vocês, né? Então eles acabam substituindo aí. O tu também, né? O pessoal estão esquecendo, né? A utilização. Tá ficando um pouco ultrapassado aí, ó. Então, ó, vós, segunda pessoa do plural, né? Então o verbo vai ter que estar o quê? Na segunda pessoa do plural também. O texto muito formal. E no menos formal, ó, tu e teus irmãos. Ou seja, vocês, né? Ó. Vocês precisam. Aí, ó, fica... O sujeito está na segunda pessoa do plural, que seria o vós, né? Mas pode ser tratado como vocês. Certo? Também tem essa ideia, né? Ó, vocês, né? Que é tu e teus irmãos. Precisam. Aí você observa que o verbo vai para a terceira pessoa do plural, ó. Entendeu? Porque é como se você estivesse tratando com o pronome vocês, certo? Vocês.
e não vós. O vós está na segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. Mas aí você pode utilizar, né, nos textos menos formais, essa adaptação. Em vez de utilizar precisais, né, vós precisais, você utiliza precisam na terceira pessoa do plural. Beleza? É um detalhe, né, vamos dizer assim, a particularidade. Ó, o verbo se flexiona na terceira pessoa do plural, ó, o verbo na terceira pessoa do plural, se o sujeito é ou pode ser representado por eles, elas ou vocês, certo? Então vamos lá, ó. São Paulo, Bahia, Minas, Sergipe, Paraná lideram a produção de laranja. Ó. Aí você pergunta, quem é que lidera? Que aqui é o verbo, né? Ó. Quem lidera a produção de laranja? São Paulo, Bahia, Minas, Sergipe, Paraná. Ou seja, eles. Eles quem? Esses estados aqui, né? Ó. Então eles está na terceira pessoa do plural. Então para que haja concordância, o meu verbo tem que estar também na terceira pessoa do plural. Beleza? Esse aí é o princípio da concordância verbal, pessoal. Não tem segredo não. É só você ficar atento mais nessa questão da segunda pessoa, né, do plural, quando é o vós, que o verbo pode estar flexionado ou na segunda do plural ou na terceira do plural, né? Beleza? Agora a concordância verbal na língua falada espontânea. Vamos observar como é que funciona. Vamos observar aqui. Na língua portuguesa não existe uma gramática mais várias. E uma dessas gramáticas é a normativa, né? Gramática normativa, que determina, em termos de certo e errado, o modo como as pessoas devem falar e escrever em situações formais. Certo? Porque a língua portuguesa, na verdade, ela é muito assim mista, né? Muito mista, muito regionalista também, né? Cada região trata de uma forma diferente e tal. Às vezes alguma coisa, mas existe a gramática normativa, que é para você falar e escrever nas situações formais, como entrevistas, reuniões de trabalho, palestras e por aí vai. Nesses ambientes mais formais, em que você precisa utilizar uma linguagem mais culta, certo? Mais elegante, vamos dizer assim. Então você segue a gramática normativa, que é aquela que deu normas, né, para você utilizar as palavras, beleza? Muito bem. Assim, essas determinações não são necessariamente seguidas por nós na nossa vida. Então nem sempre nós utilizamos a gramática normativa, né? Nos textos informais ali a gente usa de qualquer jeito, né? A gente usa de qualquer jeito. E nós vai, nós foi, nós vem, né? Não é assim que o povo fala, né? Nos textos informais. Então por aí vai. É aí que entra a gramática de usos, ó. Gramática de usos, por exemplo. De uso é porque é o usual, né? Você usa ali diariamente, nos textos informais, nas falas informais também. Diferentemente da gramática normativa, a gramática de usos não determina o que é certo ou errado. Na gramática normativa, pessoal, você determina. É determinado o que é certo e o que é errado. Na gramática de uso, não. Ela busca apenas registrar as regras gramaticais que as pessoas seguem. Então é diferente. A gramática normativa, ela estabeleceu normas. Você entenda isso. Gramática normativa. Gramática normativa. Ela estabeleceu normas que definem o que é certo e o que é errado. Certo? Quando você vai para contextos formais. Já a gramática, tô fazendo um resumo aqui, né? Ó, gramática de uso, ela não dá normas, ela registra. É diferente, ela registra o certo e errado. Ou seja, o certo e o errado não, ela registra o que as pessoas usam, na verdade, né? Registra o que
as pessoas... Diz aqui seguem, né? Mas o que elas usam no dia a dia, né? O que as pessoas usam no dia a dia. Certo? Tá só aqui, o que as pessoas usam. Beleza? Ou seja, na questão da língua, não é usar roupa não, viu? Não é o que elas usam na roupa, elas usam no seu linguajar diário. Beleza? Sobretudo quando falam em situações informais, ó. Principalmente, né, quando falam em situações informais, descontraídas. Não há aqui critérios como feio ou bonito, certo ou errado. Então na gramática de uso não existe esse negócio. Ah, fulano tal fala feio, fala bonito, fala certo, fala errado. Não. Gramática de uso ela só registra, ó. Ela busca registrar. Só isso, ó. Apenas registrar as regras gramaticais que as pessoas usam ali, que as pessoas seguem no seu dia a dia. Beleza? Dessa forma, todos seguimos regras gramaticais quando falamos ou escrevemos, mas podemos usar a gramática diferente de acordo com a situação. Por exemplo, quem diz assim, ó, os meninos saiu. Ó, os meninos saiu. Segue uma regra de concordância diferente de quem diz os meninos saíram, né? Essa gramática aqui, pessoal, é a gramática de usos, né? Ó. Essa daqui é a gramática normativa, né? Os meninos saíram, certo? Mas você vê as pessoas utilizando, rapaz, os meninos saiu. Vê muito, né? Mas eles estão usando a gramática de usos, que não determina quem é certo, quem é errado. Fala, rapaz, fulano tal fala feio. Não, é a gramática de uso dele, entendeu? Essa é a beleza da língua portuguesa também, né? Beleza da natureza, como diz a história. Porque assim, tem uma variação, né, muito grande, a variedade muito grande, é interessante. Lógico que a gente acaba achando assim mais bonito quando a pessoa fala, né, de uma maneira mais formal, seguindo as regras gramaticais normativas e tudo mais, né? E tome água para lubrificar a garganta. Se quiser dar uma pausa no vídeo aí para tomar uma água, pode arrochar ou não, viu? Esquente a cabeça não. É só dar o play de novo e continuar, ó. Ó, vamos detalhar um pouco. Considerando situações e épocas diferentes, podemos identificar 3 maneiras de conjugar o verbo ser. Por exemplo, no tempo presente. Né? Por exemplo, no tempo presente. De acordo com a gramática de uso, temos o seguinte. A gramática de uso, ó. Coluna 1, 2 e 3, né? Ó. Eu sou. Beleza. Tu és. Aí também existe a forma você é, tu és ou tu é, certo? E isso vai partindo para as outras gramáticas, né? Mas aqui tá seguindo a gramática culta, né? A normativa, né? E aqui já mais para o dia a dia, como é utilizado no dia a dia. Na coluna 3, ó, você é e tu é. Aqui, ó, é ele ou ela é, ele ou ela é, ele ou ela é. O que muda menos, né? É tranquilo aí. Que é o mais usual, assim, né? Agora aqui, ó, nós somos, né? Aí no dia a dia já começa assim, ó. Nós somos ou a gente é. Ó. Pode prestar atenção, pessoal, que hoje foi muito modificado isso aqui. Foi muito trocado, né? O nós somos por a gente, né? A gente é. Pode prestar atenção. As pessoas usam muito isso. Até na televisão, rádio, as pessoas usam muito. Onde era para se usar a linguagem mais culta, né? A gramática normativa. Mas as pessoas estão deixando um pouco essa coluna 1 aqui, ó. Estão deixando de lado essa coluna 1, de falar de uma maneira mais formal. Estão indo mais para o lado informal, né? E aí também ainda tem essa coluna 3, que fala assim, nós é ou a gente é. Nós é. Nós é. Nós é. Agora, olha aqui, ó. Vós sois. Pode ser usado vocês são ou vocês é. Né? Mas é utilizado na gramática de uso, né? Gramática de uso. Se lembre bem, essa coluna aqui, ó, tá mais ligada à gramática de uso, certo? Essa aqui tá ligada à gramática normativa. E essa aqui é um meio termo, né? Essa aqui é um meio termo. Vamos dizer assim, aqui é um meio termo entre as duas gramáticas, a normativa e a de uso. Então pega um pouco de um pouco de outro, certo?
Aí aqui, ó, na terceira pessoa do plural, eles são ou elas são, eles são ou elas são. Aí, ó, eles é ou elas é. Eita. Funciona assim, pessoal, no dia a dia. Ah, o cara fala feio, fala nós é. Não, mas é a gramática de uso dele, entendeu? Fica tranquilo, relaxa, relaxa. Não vai estar lá nas redes sociais. O cara fala nós é, ó. Faça isso não, cara, isso é infantilidade, entendeu? Você tem que respeitar cada um de acordo com o seu grau de instrução aí. Então, você, vamos supor, você se formou lá, é um professor, um médico, sei lá o que seja, tem um curso superior e tal. Aí você fala na norma culta e tal, beleza? Aí tu vai criticar o cara que nunca foi na escola e fala na gramática de uso, é? Que é isso, mano? Isso é falta de humildade, entendeu? Tem que ser humilde, tem que respeitar as pessoas. Ah, mas o cara fala nós é, ó, vocês é. É a gramática de uso dele, mano. Foi o que ele aprendeu de acordo com a gramática regional dele lá, entendeu? Então deixa quieto. Fala do jeito que você quiser e deixa o povo à vontade para falar do jeito que ele quer, né? É assim que funciona a vida. Na coluna 1 estão as formas verbais mais comuns na escrita culta, foi o que eu disse, né? Na gramática normativa. E de época mais antiga. Na coluna 2 estão as formas mais típicas da fala culta dos dias de hoje. Por isso que eu disse que é um meio termo, né? Ele utiliza a base da gramática normativa e tem umas variações. Então nós podemos até dizer que a coluna 2 ainda está na gramática normativa. Vamos dizer, né? Mesmo entre as pessoas com mais escolaridade, ó, a forma a gente é ocorre comumente na fala. Como eu falei, né? Que foi muito trocada aquela expressão nós, né? Nós somos. Né? Foi muito trocado por a gente é. A gente é. Cuidado, pessoal, quando você for escrever uma redação, um negócio, para não colocar a gente junto, ó. Certo? Ei, pessoal, a gente é... Não, a gente junto tá se referindo a uma profissão, né? Vamos dizer assim. O cara é agente de trânsito, né? Ele é um agente do Detran, ele é um agente de polícia. Aí é junto. Mas se você está se referindo a essa pessoa gramatical, né? Ao invés de usar nós da primeira pessoa do plural, você vai utilizar a gente, tem que ser separado, viu? Primeira pessoa do plural, ó. A gente separado. Junto não. Junto está se referindo a uma profissão, né? De alguém. O cara é agente de trânsito, é agente do Detran, é agente penitenciário, né? Preste atenção. Enquanto a forma nós somos, ó. Nós somos... é mais empregada na escrita, né? Certo? Então, na escrita, às vezes na fala nós usamos mais isso aqui, a gente, né? E na escrita recorremos ao nós, né? Certo? Mas se você utilizar o agente da maneira correta, tranquilo. Já na coluna 3 estão as formas utilizadas por falantes menos cultos, que aí vem para a gramática de usos, certo? Só recapitulando, quando você for fazer uma redação, pessoal, uma coisa assim, tente evitar o agente, entendeu? Essa forma aqui, ó. Utilize o nós, que é mais culto, entendeu? Você vai mostrar na redação que você está mais por dentro da gramática normativa, certo? Você, professor, mas eu quero usar agente. Aí, enfim, é com você, entendeu? Com você. Mas eu aconselho você partir mais pro lado do nós, tá bom? Nessa gramática há apenas duas formas verbais, o que a deixa bastante parecida com o inglês. Observe, por exemplo, a conjugação do verbo to work, que é o verbo trabalhar, no tempo presente. Ele está dizendo o quê? Que na gramática de usos você só tem duas formas verbais, ó. Que eu sou, né? Você tem o sou e tem o é. Só isso, ó. Entendeu? Prestou atenção, ó. Eu sou, aí você é, tu é, ela é, nós é, a gente é, vocês é, eles é. Fica mais simples de você se comunicar. Às vezes soa estranho para nós que estamos acostumados com a gramática normativa, porque nós aprendemos aquelas várias formas verbais. Como por exemplo, na gramática normativa, ó, o verbo ser tem, ó, sou, és, é, somos, sois e são. Você tem 6 formas verbais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 formas verbais diferentes. Beleza? Só para o mesmo verbo, a conjugação do mesmo tempo, presente.
Já na gramática de uso, você só tem duas formas verbais, ó, o sou e o é. Ó, sou, é e é. Entendeu? Então fica mais simples a comunicação, certo? Mais simples. E assim, vamos dizer que ficaria mais fácil, né? Para quem está aprendendo o idioma da língua portuguesa, né? Fica mais fácil. Você pode prestar atenção que geralmente o estrangeiro, o inglês, né? Que vem dos Estados Unidos e tal, americano, né? O americano e tal, ele geralmente, logo no início, ele tem dificuldade de conjugar os verbos. Se ele pegar um verbo desse, ser, por exemplo, ele vai dizer assim, ó: olha, pessoal, eu ser dos Estados Unidos. Ou então, pessoal, nós ser do interior dos Estados Unidos. Porque ele tem dificuldade de conjugar o verbo, entendeu? Porque ele está acostumado no idioma dele a não usar tantas conjugações, tantas formas verbais para aquela conjugação, entendeu? Você vai observar aqui, ó, nesse exemplo que ele está dando, ó. Olha aí como é o verbo to work conjugado lá nos Estados Unidos, ó. No inglês, como é, ó. I, que é eu, né? Eu, work. Ó a forma verbal, ó. Eu trabalhar, né? Aí você, ó, you, que é você, né? Work, ó, você trabalhar, né? Aí, ó, he, she ou it. He, que é ele. She, ela. It, ele ou ela, só que não se referindo a pessoas, né? Aí, works é a única vez que muda, né? Ó, a forma verbal mudou, só acrescentou um S aqui, ó. Não foi? Isso para o verbo to work. Não são para todos os verbos, não. Tem outros verbos que tem outras coisinhas, né? Diferentes. Mas a maioria é assim, ó. Certo? Só tem duas formas verbais, ó. We, que é nós, né? Nós trabalhar, certo? You, que é vocês trabalhar, certo? E they, tem uns que botam a língua, né, dentro dos dentes para ficar tipo quase um D, né? They, que se refere a eles, né? Trabalhar. Tá vendo? Só tem duas formas verbais, ó. O work e o works. Olha aí, só mudou o S nessa terceira pessoa aqui, né? Ó, ele, ela, que mudou um pouquinho, né? Então você observa aqui a nossa gramática de uso, certo? É muito parecido com o inglês. Muito parecido com o inglês, beleza? Isso é o que ele tá dizendo aqui, ó, porque só tem duas formas, né, ó. Tá dizendo, ó, conjugação, ó, tá vendo? Nessa gramática, que é a gramática de uso, há apenas duas formas verbais, o que a deixa bastante parecida com o inglês. Aí observe lá. Beleza, pessoal? Tranquilamente. Galerinha, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Nós estamos aqui com 43 minutos de aula, então você tá aí mais ou menos o que? 3h30 com 40, mais ou menos 4h15, né? Aproximadamente é para você estar nesse horário. Então dá para você fazer algumas páginas ainda, ó, da sua atividade de casa, certo? A sua atividade de casa de hoje é trabalhar nessas páginas aqui, ó, 72 a 78 do livro de gramática, capítulo 6, certo? Então trabalhe essa atividade de casa. Lembra que eu disse que você fizer mais ou menos 3 páginas e meia por cada dia de aula, você consegue fazer tudinho? Então faça o seguinte, arredonde para cima nesse caso, ó. Faça 4 páginas. 4 páginas, beleza? Então termina aqui a aula, pessoal. Você ainda tem tempo. Você ainda tem aí quase meia hora, né? Vamos dizer assim, 41, praticamente meia hora ainda de tempo para estudar, 40 minutos, se você for até 5 horas. Então aproveite esse tempo, 40 minutos, 50 minutos, e corra para fazer essas atividades aí de gramática, que você já vai adiantando, porque como você ouviu a teoria agora, vai ficar mais fácil de você resolver a atividade, entendeu? Pode ter certeza disso. E se você tiver alguma dúvida, vai me perguntando, que aí eu vou te auxiliando, certo? Beleza? Então, galerinha, um abraço, Deus abençoe a todos, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.